Olá, tudo bem com você? É uma alegria poder compartilhar esse tempo com você, poder trazer essa palavra ao seu coração de graça, de amor e de misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui pelo Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil, trazendo este programa que está chegando a você com muito amor, com muita dedicação, com pessoas que acreditam na importância da divulgação do Evangelho. Por isso, é com muita alegria que a gente está aqui. E queremos compartilhar algo muito importante para nós que cremos na palavra. Cremos de verdade naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos colocou como imperativo para a nossa caminhada. Um dos grandes imperativos da nossa caminhada são os mandatos de Jesus ali depois da sua ressurreição. Depois que ele morreu, ressurgiu, passa um tempo com os discípulos e deixa alguns princípios e valores que são extremamente importantes para a nossa caminhada como cristãos nesse mundo. Eu estou aqui falando com vocês da Escola Presbiteriana Erasmo Braga, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Escola Presbiteriana, ela é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós, com muita alegria, queremos compartilhar algo com você. Eu sou o capelão da escola e estou aqui para ministrar uma palavra ao seu coração hoje. E como eu disse, essa palavra tem a ver com algumas ordenanças, alguns imperativos que Jesus Cristo deixou. Há um primeiro texto que eu quero trazer ao seu coração, que está em Mateus capítulo 28, ali no versículo 19 e versículo 20, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele vai explicar o que seria este fazendo discípulo. Ele diz que é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Há um outro texto que eu quero trazer ao seu coração, é um texto que está em Marcos, que lá no capítulo 16, também quase já no final da carta, ele diz ali no versículo 15, ele diz assim, preste bem atenção, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ainda ele diz no versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Se nós prestarmos atenção, essa fala acontece ali também bem no início. Na verdade, esse ocorrido acontece ali em Atos, capítulo 1, quando Jesus também é assunto aos céus. Porém, ele nos deixa um mandato, uma ordenança, algo que nós devemos, um imperativo, algo que nós devemos obedecer. Muitas vezes, nós temos o costume de pegar como imperativo o ide. O ide aqui, ele, claro, como está transcrito para o português, ele dá a ideia realmente de imperativo, como uma ordem. Nós temos isso em Marcos e temos isso também em Mateus. E eu quero aqui trazer algo muito importante, porque simplesmente ir não é cumprir o que Jesus disse. Simplesmente se movimentar ou atravessar fronteiras, atravessar cidades, estados, países e assim poder caminhar entre os lugares, não é necessariamente só isso cumprir o mandato. O ir não é só um movimento em si. O ir tem três coisas envolvidas aqui extremamente importantes, que é isso que eu quero trazer ao coração de vocês. Porque talvez a melhor tradução seria a palavra indo, quase como se fosse no gerúndio. Então, o sentido aqui é quase numa ideia de um particípio. Por isso que eu quero trazer para vocês o conceito um pouco mais próximo daquilo que foi deixado por Jesus como compromisso da igreja neste mundo. É claro que a ideia de nos movimentarmos enquanto igreja é muito importante. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Esse sentido de percorrer é um movimento.
Claro que o movimento em si é muito importante, mas mais importante do que o movimento é 3 conceitos que são trazidos nesses 2 textos que nós lemos. O primeiro conceito, ele está aqui inclusive no livro de Marcos, que é o conceito do pregar. Olha que interessante. Se você prestar atenção, ele diz lá no versículo 15 de Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Pregar o evangelho é falar sobre o evangelho. Porém, o que é falar sobre o evangelho? O evangelho, meus amados, nós temos que imaginar e entender que o evangelho não são só os fatos ocorridos no momento em que Jesus está ali. Se nós lembrarmos, quando Jesus ele ressuscita e ele está no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele começa a percorrer toda a história da salvação. Pregar o evangelho é falar sobre a história da salvação. É literalmente nós começarmos a entender que durante a história de Deus nesse mundo, Deus preparou tudo para que o evangelho chegasse a todo o coração. Se nós percebemos, nós temos lá, bem no início, Adão e Eva. E desde ali, nós podemos perceber o evangelho sendo desenvolvido para chegar até nós e trazer essa ideia do impacto do poder de Deus sobre toda a terra. Nós temos as promessas de Deus a Abraão, nós temos as promessas de Deus a Moisés, nós temos as promessas feitas aos homens de Deus durante toda a história, para que nós pudéssemos ter a plena revelação, aí sim, em Cristo Jesus, que vai trazer a revelação plena do que é o Evangelho. O Evangelho, então, é muito mais do que simplesmente falar dali da morte e ressurreição. Nós temos que imaginar que na época que os discípulos saíram, inclusive Paulo, que é o principal desses que vai pregar aos gentios, ele estava pregando para homens e mulheres que muitos deles nunca ouviram nem falar dos judeus, nem sabiam, não tinham ideia do que era, por exemplo, Torá, Bíblia, nada disso, eles não tinham essa percepção, muito menos ouvir falar de Jesus. Então, quando eles queriam falar sobre quem era Jesus, sobre quem era o Messias, ele não podia simplesmente falar quem era Jesus, ele tinha que transcorrer a história da salvação. Então, pregar o Evangelho é literalmente ter uma ideia correta sobre a história da salvação, perceber Jesus Cristo de Gênesis até a sua manifestação. Se nós prestarmos atenção, a Bíblia fala todo o tempo sobre o Messias, sobre Jesus. E é isto falar sobre a história da salvação. Então, pregar o Evangelho, literalmente, é nós podemos pregar sobre essa história da salvação, pregar sobre aquilo que é Jesus, pregar sobre o amor de Deus revelado em toda a história e que chegou até nós com a revelação máxima. Aí sim, o auge da revelação, o ápice dessa revelação é Jesus Cristo. E aí sim, nós vamos falar do seu nascimento, vamos falar do seu ministério, vamos falar do seu poder, vamos falar da sua graça, vamos falar da sua entrega à cruz, vamos falar da sua morte, vamos falar da sua ressurreição e vamos falar da sua vinda. E aí, esse é o fechamento da história da salvação. É o ápice, é o momento mais importante, é onde toda a revelação de tudo o que a Bíblia fala, e aqui nós nos referimos ao Antigo Testamento, revela-se plena, poderosamente em Cristo Jesus. Por isso, pregar o Evangelho é isso. É um esclarecimento de toda a história do amor de Deus sobre a vida do homem. Mas não para por aí. É falar também sobre o homem. Falar sobre o poder de Deus, falar sobre toda a ação do amor de Deus, mas também falar sobre quem é o homem. Quem é o homem? O homem é um ser caído, é um ser que se desviou de Deus, é um ser que se corrompeu por causa do pecado original em Adão e Eva. E esse pecado original, ele foi sendo levado de geração em geração até chegar a nós. E isso nos torna completamente pecadores, homens e mulheres caídos, totalmente afastados de Deus e que precisamos plenamente da graça e do poder do Senhor para sermos salvos. E aí você vai fazer a conexão da história da salvação com a condição do homem
para nos levar a esta união tão linda, que é Jesus naquela cruz pagar o preço por todos os nossos pecados e nos levar em amor à presença do Pai. Isso é uma história linda a ser pregada. E essa pregação, ela tem que estar no nosso coração, na nossa fé, no nosso querer levar esse evangelho às pessoas. Isso não A ideia também da pregação não tem a ver com o pregador, a ideia do púlpito. O pregar aqui é para todos. O pregar aqui é o sentido de que todos nós temos que ter a ousadia, a tempo e a fora de tempo, de levar esse evangelho até as pessoas. Como pessoas como Paulo, Barnabé, descritos na palavra, Silas e tantos outros que se levantaram e cruzaram fronteiras, usaram da sua própria vida, pagaram um preço altíssimo para que eu e você um dia pudéssemos ter ouvido o Evangelho. Então esse pregar o Evangelho atravessou fronteiras, atravessou histórias, atravessou gerações e nos alcançou. Esse é o poder da pregação do Evangelho e é isso que nós temos que pregar. É este Evangelho poderoso, transformador, que cura, que liberta e que nos leva a esta percepção plena da vida. Mas não para por aí. Quando uma pessoa ela é alcançada então pelo poder que há na pregação do Evangelho, por exemplo, quando Pedro se levanta depois de Pentecostes e começa a pregar, ele está pregando exatamente arrependimento. Isso é um dos pontos ápices do que? Exatamente da pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que ali aqueles homens pararam o que Pedro estava falando e diziam assim: o que está acontecendo conosco? Ele diz assim: seus corações estão queimando, estão queimando. Aí ele falou: o que nós fazemos? Aí ele disse para aqueles homens e mulheres que estavam ali: arrependam-se. Isto é o ápice do Evangelho pregado, arrependimento gerado no nosso coração. Mas há um segundo aspecto que eu quero trabalhar com você. E esse segundo aspecto é o discipulado. Porque se nós pegarmos a conexão dos dois textos de Marcos e de Mateus, você vai ver pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas eu queria que você aguardasse um pouco, porque agora nós temos aí o nosso momento dos nossos comerciais, e é um momento importante porque são pessoas que têm participado e colaborado para que esse programa esteja no ar. Aguarde só um momentinho que eu quero falar sobre o segundo e o terceiro ponto com você, e o segundo ponto é fazer discípulos. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Voltamos aqui com muita alegria, continuando esse programa tão importante para o nosso coração. Nós estamos aqui para trazer essa palavra do Senhor para a sua vida. Bom, falamos já aqui em dois textos, o texto de Marcos e também o texto de Mateus, que fala sobre o ID. Quando nós trabalhamos esse conceito do ID, eu trabalhei o primeiro conceito em Marcos, quando ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando nós vamos lá para Mateus, e aí se você quiser acompanhar, você pode fazê-lo, lá no capítulo 28,
bem no finalzinho, no versículo 19, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos. Então, a primeira coisa que tem que acontecer no ir, esse movimentar-se, que nós utilizamos muito como um conceito de imperativo. O imperativo, então, não é o ir, é a consequência do ir. A primeira consequência do ir, quando eu estou indo, é pregar o Evangelho. Isso é um mandamento. Aí está o imperativo, pregar o Evangelho. E o segundo imperativo que eu quero trabalhar com vocês, fazer discípulos. Se pregar o Evangelho é levar este homem, esta mulher, esse ser humano, a uma concepção clara de quem é Jesus na história, de quem é o homem na história, e através desta concepção, eu chegar ao meu arrependimento através do poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem me convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo. A partir do momento em que minha vida está tomada pelo poder do Espírito Santo, aí sim, eu vou passar por algo que é extremamente importante para o crescimento de qualquer homem, qualquer mulher na caminhada cristã, que é o discipulado. Jesus, ele tinha os seus discípulos. Discipular e fazer discípulos é literalmente acompanhar alguém. Não é simplesmente uma escola dominical, não é simplesmente um estudo bíblico, é acompanhar, é estar ao lado, é caminhar junto, é ligar, é conversar quase todos os dias da semana, orar um com o outro, compartilhar princípios bíblicos, aprofundar valores. Esses valores vão mudar a nossa percepção, a nossa visão de mundo, a nossa visão de família, a nossa visão minha como ser humano neste mundo. Vai alterar o meu comportamento. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, ou seja, o comportamento é alterado com o meu comportamento quanto àquilo que eu falo, o meu comportamento quanto às minhas ações, os meus desejos, os meus impulsos. A minha vida começa a ser tratada porque eu estou sendo discipulado. Então, discipular, literalmente, é acompanhar alguém, é tratar princípios e valores que estão no coração dessa pessoa, que vão ser moldados segundo a ação do Espírito Santo. E é o que a Bíblia chama, por exemplo, de que nós estamos sendo santificados. É a santificação, é um crescimento, é um processo que Deus está exercendo sobre as nossas vidas. Então, o conceito do id, o ir, não é ir somente. Eu tenho que exercer algo nesse ir. O que é o que eu tenho que fazer? Primeiro, pregar. A segunda coisa, fazer discípulos. E fazer discípulos é me envolver literalmente, profundamente com aquelas pessoas que estão próximas a mim. Há um conceito num livro muito interessante, daquele livro Pequeno Príncipe, numa conversa da raposa com o Pequeno Príncipe, quando a raposa diz para o Pequeno Príncipe que ele vai ter que ser agora eternamente responsável por aquilo que ele cativou. O sentido é muito interessante porque quando eu invisto em alguém espiritualmente, quando eu prego e caminho com essa pessoa, eu tenho que ser responsável espiritualmente. Paulo chamava Timóteo de filho espiritual. É literalmente esse conceito, é cuidar de alguém. É exercer sobre a vida dessa pessoa um cuidado que transcende tudo que você pode imaginar. Isso é discipular. Isso literalmente é discipular. Então é acompanhar essa pessoa, é estar ao lado dessa pessoa, é poder viver ali junto, passo a passo, ajudando essa pessoa no seu desenvolvimento, no seu crescimento, para que essa pessoa possa crescer em tudo, nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, na sua vida como um empregado, como um chefe. Essa pessoa ela vai ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa nova criatura vai vir a partir do momento que ela começa a conhecer o Evangelho. Esse Evangelho começa a fazer parte do seu pensar, do seu respirar. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O sentido aí é que a minha mente, a minha vida tem que estar de tal forma tomada pelos valores de Cristo, que tudo que eu fizer vai me parecer cada vez mais com Ele, fará me parecer mais com Ele. E é isso que é literalmente a gente fazer o discipulado. E há um terceiro contexto muito interessante, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto de Mateus diz claramente isso, quando diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, não há fronteiras para que isso aconteça.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu vou ir, eu devo pregar. Já expliquei para vocês pregar a história da salvação, a história do homem, aonde se afunila isso, quando o homem se arrepende através da ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós temos a ação de Deus para que a gente possa caminhar e discipular essa pessoa. Essa pessoa discipulada, ela tem que passar pelo batismo. O batismo é o selo final de que essa pessoa está assumindo para o mundo físico e espiritual, que ela é do Senhor Jesus. O batismo, nós chamamos de batismo e profissão de fé, é um conceito muito amplo e ele é exatamente esse fechamento espiritual. Quando essa pessoa é batizada na igreja, ela já é do Senhor. Espiritualmente, essa pessoa já é tomada pela ação do Espírito Santo de Deus. Mas esse símbolo de ela ser batizada e estar à frente de todas as pessoas e testemunhar isso é algo tremendo, profundo, arrebatador, porque espiritualmente, para o mundo inteiro, tanto espiritual como físico, essa pessoa está dizendo: eu sou do Senhor Jesus. E há um conceito muito interessante quando nós usamos uma palavra e dizemos assim: eu sou um cristão. A palavra diz, quando você usa esse termo, eu sou um cristão, você está dizendo: eu sou um pequeno Cristo. Literalmente, você está mostrando ao mundo que daqui por diante você vai caminhar e vai se esforçar o máximo possível para se parecer com Jesus. Quando você diz que você é um cristão, a gente muitas vezes não tem a ideia, nem a dimensão e nem o peso que é dizer isso. Você está literalmente dizendo assim para a pessoa: olha, eu sou um pequeno Cristo. E dizer isso é assumir que você está se parecendo com Jesus, mesmo com as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos erros, mas eu estou me posicionando que eu vou me parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, o id, não é o ir tão somente, não é somente o movimento, mas é aquilo que eu faço durante o movimento, é pregar o Evangelho, trazer essa história da salvação, o impacto do poder de Deus sobre a vida das pessoas. É discipular essa pessoa que, pelo poder do Espírito Santo, está tendo um transformar espiritual, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. E aí, convencidos do pecado, eu vou perceber o quanto eu preciso de Deus. E eu, entendendo o quanto eu preciso de Deus, eu vou procurar aprender de Deus. E aí eu vou aprender de Deus através de um bom discipulado. Sendo discipulado, eu tenho que passar agora, então, para o terceiro ato. E o terceiro ato é: eu vou procurar agora testemunhar para o mundo, físico e espiritual, eu sou do Senhor Jesus. Eu pertenço ao Senhor Jesus. E aí eu vou ser batizado. E a partir de então, se meu compromisso já era maravilhoso, poderoso, eu vou começar a pregar esse Evangelho a toda criatura, levando esta mensagem também de amor. Porque o que é este ciclo maravilhoso? Eu fui alcançado, estou dizendo de verdade, como cada cristão, eu fui alcançado pelo poder da pregação. Eu fui discipulado e eu fui batizado. O que eu devo fazer? A mesma coisa. Eu devo ir. Eu devo pregar esse Evangelho, eu devo discipular e eu devo levar as pessoas ao batismo. Que Deus nos ajude, espiritualmente falando, a cumprir esse grande chamado e essa grande missão. Vamos orar? Quero orar por você e que você realmente, como cristão, possa ter essa perspectiva do ir. Que o ir não é o movimento em si somente, mas o que eu faço nesse movimento: pregar, discipular e levar as pessoas ao batismo. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por saber que a Tua palavra é poderosa e o desafio de vivê-la, Senhor, vem através da ação do Espírito Santo em nós. Ó Deus, que possamos realmente compreender a importância do ir,
do vivenciar, Senhor, a pregação do Teu Evangelho, vivenciar de forma verdadeira, profunda, Pai, o que é discipular. E também, Senhor, levar estas pessoas que estão vivendo essa dinâmica da vida cristã a serem batizadas nas igrejas locais e assim, Senhor, também viverem a grande experiência de cumprirem o seu chamado e o seu mandato. Obrigado, Senhor. Nós clamamos a Tua bênção sobre cada família, sobre cada vida, que cada um debaixo da Sua graça e misericórdia possa experimentar aquilo que o Senhor é. E se aquele que está nos ouvindo, Senhor, não Te conhece como Senhor, que o poder da Tua palavra seja transformador nesse coração, trazendo vida e abundância. Nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Juntos.